Você já percebeu que as cores de um filme podem te contar a história antes mesmo dos personagens abrirem a boca? Em Pecadores, o diretor Ryan Coogler e a diretora de fotografia Alton Durald Arcapau não estão apenas filmando um terror na Louisiana. Eles, na verdade, estão usando o branco, o azul e o vermelho para desmembrar o mito da segurança dos Estados Unidos. Hoje a gente vai mergulhar na psicologia das cores, nos simbolismos e signos da fotografia de um dos filmes visualmente mais densos e complexos de 2025 e que acabou premiado com um Oscar da categoria. Nesse vídeo a gente vai dissecar a jornada visual de Pecadores dividida em 3 atos. No primeiro, como o branco é usado como uma ferramenta de apagamento histórico e proteção. Depois a gente vai entrar no isolamento do azul. É a hora que o filme faz a transição para o medo e usa do formato IMAX para transformar o cenário em um personagem melancólico que vai transmitir esse gelo nas espinhas dos personagens. E finalmente, no terceiro ato, a explosão e a transição para o vermelho, onde a verdade e o sangue finalmente emergem. Fica até o final desse vídeo para entender como o uso dessas cores se fundem em um plano final que redefine o que chamamos de América Assombrada. Ato 1, o domínio do branco, a camuflagem da pureza. O filme ele abre com uma escolha radical da diretora de fotografia, a superexposição. Então a gente vai ver na prática uma luz estourada. Diferente daquele terror convencional em que a gente está acostumado com o breu, com a escuridão como forma de assustar, aqui a escolha visual é o oposto disso. É aquele branco que nos cega. É aquele branco que vai buscar eliminar a impureza, vai tentar eliminar as ameaças. A gente pode reparar como as cenas na igreja e as cenas daquela comunidade na Louisiana têm um tom lavado. Isso tem 2 motivos. Esse estouro do sol, a fim de não projetar tantas sombras, para que a gente não tenha aquilo que nos assombra, como se aquela comunidade, seus símbolos de proteção, pudessem mantê-los longe das ameaças, e também, claro, aquele simbolismo da pureza. Agora, por que isso importa? Porque o branco aqui, ele é usado como uma ferramenta simbólica de apagamento também. Porque a fotografia, ao mesmo tempo, ela está limpando o cenário de qualquer sombra que remeta ao passado, que remeta a trauma e que remeta a algo que nos persegue. Se não há sombras, se não há essa escuridão, o mal ele não tem onde se esconder. É uma comunidade que tenta manter o sobrenatural do lado de fora. Então, conforme aquela dúvida sobre a segurança vai se instalando, o branco vai perdendo espaço para um azul profundo. Portanto, a fotografia deixa de ser sobre proteção e passa a ser sobre isolamento. Ato 2, a invasão do azul. A gente vai conseguir ver, principalmente pelo uso da câmera IMAX, que vai nos dar uma gigante amplitude, como a diretora de fotografia capta paisagens de forma ampla, mostrando, por exemplo, a imensidão do pântano, a imensidão do horizonte, com estradas mais escuras, tingidas de azul. Então a gente vai entendendo que a ameaça pode estar em qualquer lugar. E com isso, a gente tem uma dupla jogada em relação ao azul. Aquele azul que vai nos jogando aos poucos nas sombras, mas é numa ameaça que ainda não se materializa, então não é uma sombra totalmente escura, trazendo um tom de tristeza e melancolia que remete à história daquela comunidade como um todo, e o azul como o blues, que se materializa também como uma forma de proteção da comunidade. Pessoal, antes de continuar, um pedido: se você estiver gostando de para onde vai essa análise, por favor, deixa o seu like aqui e não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para eu entender que esse tipo de conteúdo é bacana para você e para o YouTube também entregar para mais pessoas. Então, o blues surge num momento em que o azul passou a dominar a nossa fotografia, como se o ritmo e essa cultura que evoca os ancestrais daquela comunidade pudesse trazer essa proteção que eles sentem que precisam. E aí, com toda aquela imensidão, essa comunidade se percebe sozinha no campo material, justamente tendo que evocar mais do que o nosso campo físico para, de alguma maneira, obter a proteção contra uma ameaça que também é sobrenatural e que vai estar representando, então, esse desejo de se apropriar culturalmente do que é do outro, de
sugar e anular sua existência, de, naquela escuridão, terminar o processo de apagamento da comunidade negra da Louisiana. Então o azul termina de marcar essa transição total da segurança ou da ilusão de segurança para uma vigília constante. O terceiro ato, a explosão do vermelho. A gente vai ver que o clímax de Pecadores, ele se apresenta como uma ruptura total, é uma ruptura simbólica, inclusive, da ordem. A gente não tem uma transição aos poucos de cores. O azul da noite, ele desaparece, dando lugar para o vermelho constante. Então, enquanto o branco tentava esconder as sombras, o vermelho, na verdade, as escancara. Essa tonalidade do vermelho, ela não está só nas cenas externas, ele não está só na vastidão do ambiente, mas sim no micro, inclusive dentro dos ambientes, mostrando que a ameaça é real. A gente vai ver o uso de luzes práticas, lanternas, fogueiras, chamas, sinalizadores, que criam essas sombras vermelhas que nos sugerem algo visceral, mas nos sugerem, obviamente, sangue, vida e morte. A batalha justamente entre essas duas perspectivas. O vermelho, naturalmente, a gente associa também com uma cor que nos anuncia perigo, mas aqui não só. É aceitação também da nossa própria natureza como seres humanos. A gente pode reparar, inclusive, como a ameaça e essa natureza maligna também se refletem no olhar vermelho do vampiro que tenta atacar e dizimar aquela comunidade. Então, no terceiro ato, o filme para de tentar ser puro, para de alguma maneira viver da ilusão de se proteger das ameaças, a não ser por meio da luta, resistência e luta, o caminho que essa comunidade historicamente teve de enfrentar e continua tendo de enfrentar para poder resistir e sobreviver. E aí, quando a gente avança para a conclusão, a gente vai ter o enredo da América Assombrada, das três cores que formam a bandeira dos Estados Unidos. Mas ao final, em alguns momentos de transição, inclusive quando o vampiro aparece pela primeira vez, como essa ameaça interna aos próprios valores daquela nação, a gente vê que no céu juntam-se o branco, o vermelho e o azul. Isso acontece pelo sol que está se pondo, pelo dia que está clareando, junto com nuvens ou junto com uma fumaça, mas essas três cores se encontram. Justamente então onde as cores da nação são usadas para narrar um conto de terror e resistência negra. O branco, que pode nos criar essa ilusão de que tudo está bem, de que a ordem está instalada, de que estamos protegidos. O azul, que nos isola um do outro, que nos faz não perceber, não enxergar o outro e temer justamente pela incapacidade de ver. E já o vermelho, com aquele fogo, que vai então nos revelar quem realmente somos, nossa natureza e aquilo que muitas vezes a gente não quer enxergar. Então, quando a gente para pensar na luz de Pecadores, a gente tem que entender algo muito importante para a gente entender cinema como um todo. Em bons filmes, não existe só arco narrativo no texto. Esse é um dos elementos de se narrar uma história. Um bom filme, ele tem arcos narrativos que também acontecem por meio do que se convencionou chamar de aspectos técnicos de um filme, mas que a gente está entendendo aqui que também são aspectos narrativos. Nesse caso, a fotografia, que nos ajuda a compreender racionalmente a história, mas também a sentir a história, por meio das emoções que aquela transição de cores vai despertando no espectador. A gente entende que há muito o que se entender para interpretar o próprio filme a partir das suas cores e fotografia. Então, cinema é uma arte riquíssima, porque, por mais que ele te entretenha, existem diversas outras camadas de interpretação que deixam a obra riquíssima. Com o recorte da fotografia, a gente já consegue entender também que Pecadores é um filmaço.